gente boa? Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo nossos corações e mentes. Amém? Amém. E eu peço que você abra suas Bíblias em Gênesis 39. Gênesis 39, do versículo 11 ao versículo 23. Gênesis 39, versículo 11 ao 23. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela, a mulher de Potifar, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: veja, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Os irmãos podem se sentar. E a proposta dessa noite é: não troque o que é certo pelo que dá certo. Não troque o que é certo pelo que dá certo. Eu tenho certeza absoluta que na sua caminhada vem propostas de atalho. Eu tenho certeza absoluta que onde você trabalha, onde você estuda, no seu relacionamento familiar, inclusive no seu relacionamento eclesiástico, sempre vem aquela proposta de: olha, tem esse jeitinho aqui. Eu estou lembrando de uma vez, eu indo fazer visita a um diácono de nossa igreja, que estava com infecção generalizada, e eu saí de Jardim Metrópolis, o bairro de Duque de Caxias, e foi até Bom Sucesso. Só que, desligado, eu estava com a licença do carro vencida, e eu achava que não estava, porque no ano, foi em agosto que eu resolvi isso, e no outro ano estava previsto para maio. Para ter uma ideia, esse ano está previsto para dia 22 de julho. E aí, nessa questão, o que aconteceu? O policial me para em Bom Sucesso. E aí, seu carro, não sei o que, eu falei: tá tudo ok. Não, aqui está acusando não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: é estranho, mas porque no ano passado foi em maio que eu resolvi isso. Ah, é? Então eu vou olhar aqui só para te mostrar. Aí eu pensei: meu Deus, irritei o homem. E aí nisso eu falei: já estava ruim, ficou pior. E aí nesse caso, porque antes ele só estava cobrando, agora ele está cobrando com raiva. E aí, olha, aí ele pegou o aparelhinho, tá vendo aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tal. E aí eu, em Bom Sucesso, não tinha caixa eletrônico perto, eu não sou de andar com dinheiro, geralmente só ando com os 20 do ladrão.
né? Os 20 do ladrão é porque é o seguinte, né? Se eu tiver com 5 reais, o cara vai me bater. Ou seja, o mundo que a gente vive é mais ou menos assim. O cara vai te roubar, tu tá com 5 reais? Não pode, né? Imagina, por exemplo, o cara vai me roubar, eu tô com esse celular aqui. Vou tomar posse. E ele não vai levar meu celular. Graças a Deus. Mas aí nesse caso, nisso estou eu levando, né, o meu trocadinho e pensei, como é que eu vou sair daqui para voltar para casa? E aí começa o mimimi, né? Mas Senhor, eu vim aqui para visitar o cara, se eu não tivesse vindo visitar, aí começa, né? Até que de repente o policial chega para mim e fala assim: você é crente? Falei, sou. De qual igreja? Batista. Onde fica? São João de Meriti. Que lugar mais ou menos? Perto do Shopping Grande Rio. Tu tá bem com Deus? Mais ou menos. Eu vou mentir. Aí nesse caso, ainda bem que ele nem sabia que eu era pastor, senão eu ainda ia tomar uma bronca, né? O pastor está com pedra na cruz, né? Todo mundo peca. Se o pastor cometeu o mesmo pecado, o cara que cometeu o mesmo pecado seja em condição de julgar. É absurdamente incrível isso. E aí nesse caso, quer saber? Alguém lá em cima gosta de você. Vai, pode ir. Aí vem um oficial e fala assim: e aí, como é que ficou a situação? Aí, não, é irmão. Aí o oficial falou para mim: vai orar por nós, né, irmão? Eu falei: eu nunca mais vou esquecer de vocês na minha vida, né? Aí estou indo embora. Quando eu chego no município que eu moro, São João de Meriti, a mais ou menos 2 quilômetros da minha casa, outra vez. E aí eu encostei. E aí eu fico lá de molho. Aí eu pego meu celular para ligar para minha esposa, porque como eu ando sem crédito também, né? E aí, em vez de me zoar, comprei o livro. Aí o que acontece? Em relação a isso, aí eu vou estar com crédito. Aí em relação a esse negócio, estou eu sem crédito, eu estou tentando ligar, cobrar para minha esposa. Aí o praça: tá ligando para quem? Falei, para minha esposa. Parece que eu falei: tá com medo dela, filho? E aí nesse caso, né, estou eu tentando ligar para minha esposa, não consigo falar com ela. Aí um salãozinho de barbearia, né, que estava assim, o cara: pô, faz um desenrolo. Eu falei: não posso. Cara, 50 reais, tu vai depois ter que pagar não sei quantos lá. Não, mas eu não posso, aquela coisa todinha, tudo tal. E aí eles: não, peraí que eu vou ver como é que é. Aí, quando os caras foram tentar ver o desenrolo, falaram assim: já está resolvido. Ele falou que você não conversou nada com ele, não falou nada, não sei o que, tal. Falei: não, estou errado, tem que pagar. E aí nisso, estou eu colocando minha Bíblia, né, que eu fiz a visita, as coisas e tudo e tal. E o irmão nem morreu, gente. Eu podia visitar depois, né? Eu me sentindo mal pra caramba. Naquela época, aquele negócio, agora que eu falei que o irmão morreu, agora você morreu, né, gente? Do pastor Serginho. Aí nesse caso, né, estou eu vindo com o bebê conforto, Bíblia, trazendo as coisas assim, andando aqueles 2 quilômetros, e eu pensando assim: como é que pode, né? A gente tem esse contexto político em que a pessoa ela é pega no problema, ela está no problema, ela está no erro, né? Mas abre as portas daqui, não sei o que de lá e tal. E aí eu vim para casa, sabe, triste, revoltado, comigo também, porque eu fui burro, né? Eu tinha que ser mais controlado, né, na minha administração particular. E aí eu olhei para aquilo e falei: meu Deus do céu, 50 reais. Era um sábado. Como era um sábado, o depósito estava fechado para eu tirar meu carro, mas ele não estava fechado para colocar o meu carro. E aí nisso, né, eu não podia pegar o carro no depósito no sábado, porque o depósito estava fechado, para eu tirar meu carro, não para colocar meu carro. E aí, sábado não dava, né, domingo estaria fechado também, eu só poderia pegar na segunda. E aí, você pode não acreditar nisso, mas não contaram apenas o domingo. Eu fui segunda de manhã e o carro foi rebocado sábado quase à noite. Mas contou sábado inteiro, domingo inteiro e segunda inteiro. E eu queria pagar, mas lá não recebia. Tinha que ser no banco, onde tinha banco perto do depósito. Mas tinha um mototáxi pertinho falando: eu posso ir lá para você, mas é grande.
Tinha não sei o que lá, eu posso resolver para você, mas é tanto, né? Parecia até venda casada. E aí nessa situação eu olhei para aquilo e eu pensei, o que está pior? Né? Porque nessa hora você pensa assim, o que é pior? O indivíduo dar R$ 50 ou, né, o governo, né, me tratar dessa forma. Quando sou eu, é uma coisa errada. Quando é o governo, é o quê? Vamos apurar, vamos fazer uma sindicância. E aí você olha para uma situação dessa, a tentação é o quê? Ah, tá bom, não, desculpa, eu estou errado, seu guarda, não sei o que, não, seu guarda não, porque ele não gosta. Aí nisso, tudo bem, eu estou errado, não sei o que, toma aí. Não, sabe por quê? Vai que de repente, aquele praça namora uma menina que é membro da minha igreja e vai lá no culto, e aí ele lembra que o pastor que estava pregando contra pecado na igreja é o mesmo pastor que deu R$ 50. Deu para entender? A sua vida não é só esse momento. Não é só esse momento. Eu lembro de uma situação em que tinha uma mulher passando e eu estou lembrando aqui, né, a primeira vez que eu usei essa expressão, aquela mulher que as fez da inveja, acho que Marta ligou para mim, né, perguntou, o que é isso, pastor? Aí eu nunca mais falei isso, né, mas aqui o pessoal não vai esquentar a cabeça. Aí está passando aquela dona, né, de parar o trânsito. Aí o pastor foi, passou por ela, né, falou, oi, e deu o adjetivo, né, ele só não contava com a resposta. Ela, oi, pastor. Deu para entender. Onde é que o pastor desliga? Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, a sua vida não é só um momento. Você está lá em Foz do Iguaçu, mas você acha que Deus não está lá? Você acha que o diabo não está lá? Você acha que você não pode encontrar alguém lá? Quem garante que de repente você vai ali na padaria? Porque, vamos e venhamos, na igreja a gente sabe que existem os mais famosos, né? Então geralmente são aqueles que estão ou à frente, ou são aqueles que assim, o pastor pensa, vou pedir uma ajuda a alguém. Quem vem sempre na mente? Fulano, né? Não sei se passou, acho que o pastor passado fulano. Mas nessas situações, geralmente essas pessoas são as mais famosas. Só que o indivíduo ele não olha para si desse jeito. E aí ele está fazendo um negócio e alguém falou assim, opa, né? Eu estou lembrando que uma vez eu entrei numa rua na contramão e o Robson Botafogo, você chamou ele de quê aqui? Robinho? Ué, o maior é Robinho? Porque um é Robson Leandro. Os dois são Robinho? O outro também? Então, aí nesse caso, né, por exemplo, diante disso, não, e não fiquem com dó dele não, porque ele falou que minha esposa não veio, mas ele e o Delcio vão ficar lá atrás. Só para ter uma ideia, mais ou menos assim. Já tem uma perseguição armada. Primeira vez que eu estou aqui. E aí nessa situação, por exemplo, o Robson outro dia, falei dele já, até levantou. Os dois juntos, a panela. E aí nesse caso, né, o Robson para mim, pastor, naquele dia da chuva você me entrou na contramão, né? Eu falei, Jesus, eu estou quase em São João de Meriti, mas o cara está perto de mim. Né? Tem uma contramão, tem um retorno perto da Pavuna, que ele é no sentido. Mais tarde da noite, a maioria do pessoal faz o contrário. E, desculpa gente, pode me julgar, eu também faço. Eu não ando num monte de lugar escuro não, entendeu? E aí, nesse caso, toda vez que eu vou fazer aquilo, aí eu lembro do Robson. Aí às vezes eu faço, quer saber? Deixa eu esticar mais um pouco. Assim, o meu senso de segurança deixa eu passar logo aqui. Mas o que acontece? Às vezes você não sabe que você está sendo observado. Eu nunca imaginar que alguém daqui de Anchieta, né, estaria me vendo quase São João de Meriti. Então não sei se deu para perceber que nós somos tentados a fazer o que dá certo, mas que muitas vezes não é certo. E a nossa vida não é uma foto, a nossa vida é um filme. A nossa vida não é um momento, a nossa vida é uma história. É aquele caso daquele pai que não dá atenção para o filho. Lá na frente ele quer atenção. São aqueles pais que não cuidam dos filhos. O filho praticamente foi adotado pelos avós porque os pais não quiseram. Aí lá na frente, né, quando o filho é bem sucedido, aí fica todo mundo sentindo, porque o filho dá mais moral para os avós do que para os pais. Mas por quê? Porque para os filhos, os seus pais são os avós.
e não os pais. Então não sei se dá para perceber que a gente não para pensar às vezes, né, que na trajetória da vida da gente, a gente está construindo algo. E José, por exemplo, ele teve essa consciência. E eu gostaria, sabe, que você pensasse nisso, né? Por quê? Porque eu e você vamos ser muitas vezes seduzidos pela mulher de Potifar. Talvez você pense assim: que é isso, pastor? Eu sou mulher, está me estranhando? Não, a mulher de Potifar aqui poderia ser uma metáfora para qualquer outra coisa na sua vida. É aquele trocadinho extra para você conseguir uma promoção, é de repente entregar aos outros para conseguir, né, determinado cargo, é às vezes não apoiar um colega de ministério, né, que aí ele vai, cansa, e você consegue a vaga. Ou seja, são várias situações. É de repente você ser contra uma pessoa que está correta, porque um parente seu está errado. Então eu não sei se dá para perceber que todos nós somos tentados todo dia a ceder à tentação da tal mulher de Potifar. Tanto eu quanto você. E aí eu não sei se dá para você observar aqui, a partir disso que nós estamos falando, sobre a importância, né, de você estar atento. Enquanto aquela mulher, ela era tenaz, né? Ela ficava ali provocando, persistindo, né, para atrair José. José fazia o que também? Ele era persistente para rejeitar. E aí, eu acho que é Jerônimo Telmo, ele é um youtuber que é coach também, e ele fala uma coisa interessante: você tem que tornar aquilo que é desagradável, mas é bom para você, tem que tornar aquilo fácil. E você tem que tornar aquilo que é prazeroso, né, para você, mas é ruim, difícil. Então existem coisas que você precisa evitar. Existem coisas, né, que você, isso aqui não é legal para mim. Eu preciso evitar esse tipo de situação. Então, é algo que muitas vezes nós não nos damos conta. Nós temos aquela sensação de: eu sou crente, então o diabo tem que fugir de mim, né? E aí tu tá: sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás. Fica só um pouquinho, Satanás. Deu para entender? É mais ou menos assim a tentação. Você está cheio de energia, domingo à noite, palavra profética e tal, você está na guerra, vai vencer os amalequitas, mas aí segunda, terça, deu para entender? Na quarta já fica aquela luta: vou para o culto ou Netflix? Eu posso assistir o culto da Lagoinha na internet, né? Deu, né? Onde tiver 2 ou 3, e se só tem eu? Eu já sou tempo do Espírito Santo. Onde eu tiver, Jesus vai estar bem. Nem tudo é igreja, né? Tem que ficar com a família, jogando videogame, mas tem que ficar com a família. Deu para entender? Então nessa situação, eu tenho que fazer todo o possível para vencer. E qual é o maior obstáculo para a minha vitória? Sou eu. Qual é o maior obstáculo para a sua vitória? Você. Não, é fulano que está no meu pé. Não são as pessoas que tiram a sua paz. É a oportunidade que você dá para elas tirarem a sua paz, que tira a sua paz. Porque você pode pensar num monte de coisa, não necessariamente naquilo que fizeram contra você. E aí, por exemplo, claro, não vou dizer para você que é para você ficar assim: não posso pensar em maçã verde. Porque você pensou em quê quando eu falei isso? Maçã verde. Mas você tem que pensar em outra coisa. Então José, da mesma forma que a mulher estava ali, né? Se eu te pego. Enquanto ela estava ali, ele também estava fazendo o quê? Estou fora. E aí, diante dessa situação, eu não sei se dá para você perceber que é difícil você dizer não para aquilo que sua natureza deseja. Eu, por exemplo, não gosto de quiabo, mas gosto de pudim de leite. Aí eu pergunto para você: o que é mais difícil para eu rejeitar? Então, eu preciso fazer o quê? O quiabo pode ficar perto de mim à vontade. Vai que um dia eu tropeço e como esse quiabo. Agora o doce, o pudim de leite não pode, porque se ele ficar, vai ser um tal de levantar de madrugada, só um pedacinho, só um pedacinho, só um pedacinho, só um pedacinho. Deu para entender? Então a gente precisa ter esse cuidado. E aí, no que a gente observa aqui, eu não sei se você percebe que José sabia o que queria da filha. Ele falou para ela: eu não posso
posso pecar contra o meu Deus. Então, são esses valores que precisam fazer parte da nossa vida. Você não tem que ser um crente melhor porque o pastor merece. Você tem que ser um crente melhor porque Deus merece. Você não tem que se dedicar porque você quer, você quer um cargo na igreja. Você tem que se dedicar com cargo ou sem cargo. Por quê? Porque você ama Deus. Você tem que ser uma esposa melhor, não é porque o seu marido é legal. Porque, vou ser sincero, pastor Wagner não, porque ele é muito mais crente do que eu, mas vou falar no meu caso. Às vezes a irmã vem e fala assim, pastor, porque fulano, não sei o que lá, e tal. O que eu faço? O Roberlan que está dentro de mim quer falar para ela assim, irmã, largue esse miserável. Mas antes de largar, dá uma coça nesse infeliz. E eu falo com essa raiva mesmo carregada aqui dentro. Mas do lado de fora, irmã, olha só, de acordo com a palavra de Deus. Deu para entender? Por quê? Porque o que acontece é que é o seguinte, muitas vezes nós, passamos por algumas situações complicadas e pensamos assim, meu marido não merece. Mas você não vai ser uma boa esposa porque o seu marido merece. Você vai ser uma boa esposa porque você, sendo uma boa esposa, você glorifica a Deus. Esse é o motivo. Meu pai é um cachaceiro, tá? Mas você, quando honra o seu pai, quando você respeita a autoridade da sua mãe, você está glorificando a Deus. Entende? Quando você diz não para a sua natureza, está reprimindo. Ué, se você ficar com vontade de dar soco na cara de todo mundo, você vai dar soco na cara de todo mundo? Se você pode reprimir isso, pode reprimir outra coisa. Então é importante você dizer não, para aquela criança birrenta que está lá em você, porque aquela criança birrenta não está pensando no futuro. E José tinha uma história, ele tinha uma consciência, não vou pecar contra Deus. Então, às vezes, a pressão ela pode ser difícil demais para você. Então, fuja. Pastor, está difícil eu lidar com alguns filmes, porque tem aqueles filmes, sabe como é aqueles filmes educativos, que tem os Paranauê, Paraná, aí nisso, meu filho, então não faz assinatura de televisão. Não faz. Mas a família precisa. Então conta para sua esposa. Duvido se ela não vai colar do teu lado ali. Aí vamos ver como é que vai ser para ficar vendo os Paranauê com a mulher do lado. A minha vai dormir, mas de vez em quando ela dá até um susto. Eu não escuto a mulher vindo. Quando ela vem, não dá nem para mudar. Entendeu? Estou falando sério. A minha é assim, E aí nesse caso, o que acontece? Nessa situação, vocês estão rindo, Então, ainda bem que as mulheres daqui são diferentes. Lá em Caxias é outra coisa, é outro nível. E aí, em relação a isso, por exemplo, quando ela dá um barulho assim, a porta dá uma rangida, aí eu já vou, aperto o botão para fechar o WhatsApp, porque ela fala para mim que 11 horas é hora de parar com o WhatsApp. E meus alunos estão aqui, eles sabem que 11 horas, às vezes, eu estou conversando até com eles. Então, nesse caso, como ela não tem Facebook, ela não está vendo isso aí. Em relação a isso, eu não sei se dá para perceber, não sei, vai que. E aí, nessa situação, eu não sei se você percebe, às vezes é difícil, mas eu louvo a Deus porque eu tenho uma delegada francisquinha lá em casa, porque nisso que ela marca em cima, ela me ajuda a eu me policiar. Então você precisa tornar o quê? Aquilo que é muito atraente, mas é nocivo, difícil, distante, complicado. E aquilo que é saudável, mas não é muito prazeroso, abraça aquele negócio. Eu, por exemplo, vou ver se eu compro um relógio para despertar, que em vez de ser som, seja com vibração igual ao celular. Não sei nem se isso existe, Por quê? Porque se tocar o alarme, acorda o sindicalista. Se acordar o sindicalista, eu não resolvo mais nada. O sindicalista é meu filho de 2 anos, que roubou minha mulher de mim, E aí, isso é verdade. Aí eu fui falar isso agora. Mas Deus deu seu filho, você está reclamando. Falei, não, eu queria meu filho, mas eu queria os 2. Aí nesse caso, ele e ela, mas ela ele não deixa. Aí nesse caso, por exemplo, a mãe já sofre, que eu falo que um dia ele vai deixar, Mas ela, deixa isso para lá, deixa isso para lá. E aí, em relação a isso, por quê?
Porque nisso que você já acorda com o celular, a tendência é o quê? Vou ver o WhatsApp, vou ver isso aqui. E nessa brincadeira aquilo pegou teu tempo. Pegou teu tempo, quando você vai ver, já era. Já era. Entendeu? E aí, Robson, eu acho que eu mandei um recado para você, o Robinho, né? Depois, se for o caso, me manda um bilhetinho aqui. Eu pedi um negócio para você, aí eu não sei, né? Aí eu queria só me orientar. Mistério aqui, gente, mistério. E aí, em relação a isso, né? Onde eu quero chegar? Né? Muitas vezes é melhor a gente fugir, mesmo parecendo que a gente é covarde, do que trazer dor às pessoas que nós amamos, do que trazer dor, inclusive, para a gente. Está dando para entender? Ela chamou os empregados e falou o quê? Olha, ele fez isso, ele fez aquilo. O que a gente observa ali? Aquela mulher, ela assassinou a reputação de José. Hoje em dia se fala muito sobre guerra de narrativas. Ó, entrando na tua área, né? Fala-se muito sobre guerra de narrativa. É aquele caso de, por exemplo, a gente fica sempre tentando dar um jeito, né? Então, eu não sei se eu já fiz essa brincadeira com vocês, mas eu faço em alguns lugares. O que tem dentro da galinha que é muito amargo, gente? E o que a abelha produz que é doce? O que tem dentro da galinha que é amargo? O que a abelha produz? Pela última vez, gente, o que tem dentro da galinha que é amargo? E o que a abelha produz que é doce? Quem matou Caim? Foi, gente. Então eu não sei se dá para perceber que assim, existem pessoas que elas conseguem articular, né, as versões de uma determinada forma, né? Elas conseguem articular as versões de uma determinada forma, que é como se o fato que aconteceu não fosse mais o fato. Então, por exemplo, claro, obviamente, eu olho para a situação de o manto de José na mão da mulher de Potifar. Na boa, gente, com todo carinho, com todo o respeito que a gente tem por esse herói da fé, esse manto parou na mão da mulher. Mas agora, ainda assim, ele meteu o pé, ele fugiu. Mas o que ela diz? Pela narrativa está muito claro que ele não a assediava. E é engraçado, né? Porque naquela época não tinha feminismo, mas aquela mulher empoderada, ela assediava o cara, né? Devido à posição que ela tinha. E o que ela dissesse estava falado. Imagina, você vai trabalhar numa empresa de família. Você é o novo funcionário e não é parente. Você não conhece ninguém, eles almoçam todo domingo na mesma casa. Meu filho, se tem um sobrinho do patrão roubando o negócio, para você denunciar vai ser um pouco difícil, não vai? É meio complicado. Então, o fato ele é um só, mas as versões, e nessa hora a gente é tentado aqui a fazer o que dá certo. Quer saber? Eu vou catar essa mulher, entendeu? Vou ficar de boa, vou ser bem tratado, ela vai falar mal de mim, ela vai falar bem de mim, tudo e tal. Porque minha falecida mãe falava que coisa braba é mulher rejeitada. Hoje não, né? Mas antigamente, né, era mais ou menos assim. E aí, diante dessa situação, eu não sei se dá para você raciocinar comigo, né? É engraçado, Robson, você está fazendo sério, ele está com a maior felicidade. E aí, em relação a isso, né, eu não sei se dá para você perceber que, assim, naquele caso, ela vai, mancha a honra do cara, né? Opa, obrigado, meu filho, valeu. Ela mancha a honra do cara, né? E aí, diante dessa situação, né, muitas vezes a gente não observa. Por que a pessoa está falando tão mal de outra? Às vezes é isso aqui, ó. Eu, por exemplo, lá em casa, né, meu filho é de esquerda, ninguém solta a mão de ninguém, né, é o sindicalista, né, ele acha que tudo é dele, né, e tal, mesmo o brinquedo das outras crianças, ele também quer pegar. Eu sou o centrão e minha esposa é direitista, bolsonarista, né, e aí nesse caso, minha esposa assiste um grupo chamado YouTubers de Direita. E aí tinha um cara mandando uma mensagem para ele, tua máscara vai cair. Aí o cara falou assim, olha fulano, a minha oração é que Deus te abençoe, porque se a sua vida melhorar, você me esquece, né? E aí, eu estava parando para pensar nisso. Já reparou que tem gente que tem um prazer terrível
né, só em desqualificar você? Aí eu pergunto, de onde vem esse prazer? Você arruma um namorado, a pessoa diz que seu namorado é feio, tem nariz chato. Se arruma uma namorada, né, ou fala que sua namorada é magricela, né, aí você troca de namorada, a outra é muito gordinha. Aí você, por exemplo, tem um filho, o seu filho está falando mamãe, papai, aí a pessoa fala, o meu filho já fala paralelepípedo. Então assim, é estranho, parece que tem gente que não consegue se alegrar com a sua alegria, entende? E aí a gente observa, pelo menos em algumas situações aqui, é que o que não falta são pessoas do mundo para nos prejudicar a fim de se promover. E você precisa estar pronto para isso, porque isso acontece, faz parte da vida. E precisamos ser maduros para isso. Até porque é só os outros que têm inveja da gente. Você nunca sentiu inveja de ninguém, não? Tem certeza? Fala sério. Só nós aqui, o pessoal da internet. Você nunca sentiu inveja de ninguém, não? Pastor, senti, mas foi inveja branca, ainda é racista. E aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, nessa situação, né, é importante. Toda hora eu fico pensando que eu vou cair. Não vou não? Então, em relação a isso, é importante ter ideia de que a gente tem que ter cuidado com algumas pessoas. Eu não acredito que todos os empregados acreditaram no que essa mulher disse. Porque se ela deu em cima de José com essa cara de pau, possivelmente ela deve ter feito isso com outros funcionários. Desconfio eu, suspeito, né? E aí nisso, o pastor suspeita de todo mundo, até de José, irmão, não confio nem em mim. Até eu vacilo comigo. Quanto mais, não deixa quieto. Para mim o herói da Bíblia é Deus. E aí em relação a isso, né, observa bem. Quem ia dizer que ela estava mentindo? Que funcionário? Que escravo? Quem ia dizer? Deixa ela dar em cima de José, não vou me meter nisso não. Fulano, mas ela está errada. Cara, tu vai entrar nisso? Deixa quieto. Quem ia contar para Potifar? Chefe, vou falar um negócio. Sua esposa está lá, Quem vai falar um negócio desse para quem, cara? Ninguém é maluco de contar um negócio desse. Eu, hein? Imagina, tu tá vendo a mulher do teu vizinho, né? Por aí, curtindo e compartilhando. E aí nesse caso, observa bem. Tá arriscado você perder um amigo se você contar. Imagina você contar para um cara que pode te prender, pode te matar, pode fazer, pode acontecer. Quer saber? Esse problema não é meu não. Já diz a Bíblia que quem entra em assuntos alheios é como aquele que pega um cão pelas orelhas. E aí, a gente, por exemplo, observa, né, que diz no texto que quando o seu senhor ouviu, né, quando ele ouviu o que sua mulher disse, ficou indignado. Eu até entendo que Potifar ficou indignado, sim, mas eu não sei se dá para perceber o seguinte, que se esse cara realmente acreditasse que José tinha feito o que fez, você acha que ele só ia prender José? Eu acho que ia matar. Será que ele poderia matar? Se não pudesse, poderia chegar a Faraó e falar assim: chefe, aconteceu isso, me libera. Acabou, gente, não tem para onde correr. Por que prendeu em vez de matar? Às vezes tem gente que sabe que você está certo, mas para não se queimar, vai deixar você sofrer sozinho. Acontece. Antes de você ficar magoado e lembrar de alguém que pode ter feito isso, você sempre ajudou todo mundo. Deu para entender? Às vezes a gente vê alguém que está passando por alguma dificuldade e às vezes a gente está na nossa correria e a gente não ajuda. Já viu, por exemplo, aquela pessoa que pega um gato numa bolsa, joga o gato no portão de alguém e mete o pé. A vontade que você tem é falar assim: senhora, senhora, né? Uma coisa mais ou menos assim. Mas o gato está lá desesperado, ele não sabe o que está acontecendo aqui. Quantos de nós pega? A maioria de nós não. Por quê? Você já pensou: eu vou pegar o gato, vou ter que cuidar do gato, vai fazer sujeira, vai não sei o que lá, e vai não sei o que, vai crescer, vai dar cria, e deixa ele lá. Com o ser humano, às vezes, é a mesma coisa. Está arriscado a pegar aqui dinheiro da minha carteira para ajudar o cara, de repente ele vai ver a nota, vai querer me roubar, vai não sei o que, vai não sei o que, não sei o que lá.
Ou de repente, né, uma pessoa no trabalho, quem garante que a pessoa foi injustiçada? Quem garante que ela não fez esse negócio errado? Então a gente racionaliza e deixa quieto lá. As pessoas também fazem isso com a gente. Homem é homem, Deus é Deus. Mas nem por isso a gente tem que deixar de fazer o que é certo. Porque a gente tem que voltar para casa e se olhar no espelho. A gente tem que voltar para casa e ter aquela sensação de o seguinte: olha, eu estou fazendo a vontade de Deus. Tudo bem que assim, quando você está abaixo, né, daquilo que é a média, todo mundo te critica. Mas se você estiver acima da média, vão te criticar também. Mas eu pergunto, se você fizer, vai ser criticado. Se você fizer mal feito, vai ser criticado. Se você não fizer, vai ser criticado. Se você fizer bem feito, vai ser criticado. Que você seja criticado fazendo melhor. Porque pelo menos o seu respeito você tem. E aí José diz não. A mulher inventa calúnia. Potifar prende o cara. E aí, diante dessa situação, a vida apresenta essas coisas. E eu não sei se você percebe que diante desse caso aqui, né, você, por exemplo, passou por uma situação complicada, um inocente sendo punido por causa de um culpado, ou então, de repente, um filho que faz uma besteira, mas o pai, ele tem uma certa afinidade com o outro filho, e ele consegue dizer que foi esse filho aqui que está certo, que acabou implicando com o outro que estava errado. Né? Claro, não acontece nas famílias de Anchieta, mas na Baixada Fluminense acontece disso. Né? Aqui os pais amam todos os filhos igualmente, mas lá na Baixada não é bem assim não. E aí nesse caso, muitas vezes aquele filho, por exemplo, eu era tido como bagunceiro na minha infância. Hoje talvez alguém dissesse que eu era imperativo, mas naquela época eu não tinha isso, né? Eu sou da época que a vara da infância era de goiaba. E aí nesse caso, por exemplo, eu era muito bagunceiro. E a minha irmã tinha aquela cara meio que assim, sabe, parece que está retardada. E nessa brincadeira, quando a minha irmã fazia um negócio, se a minha irmã falasse, foi o Roberlan, já era. Já era. E se ela não falasse, eu já era suspeito. Estou falando sério, diante de Deus. E aí, muitas vezes, isso acontece com a gente. Às vezes você é rotulado, é claro, se caiu o sinal, você começa com o outro, tá? E aí, nessa situação, perdão, gente, essa ideia fixa de câmera é porque eu tenho um canal no YouTube, Roberlan Julião, palavra simples, tá bom? E não confunde com palavra fácil, tem gente que faz isso. Eu estou quase fazendo um outro canal porque foi o que era. E aí, nesse caso, né, por exemplo, voltando para cá, às vezes você é julgado por causa do preconceito de alguém. Alguém olha para você e fala o seguinte: olha lá, fulano de tal. Não vou muito longe, no meu caso. Eu, vez por outra, estou pregando em quebrada, né? E um dos receios que eu tenho, né? Outro dia estou eu com a minha esposa numa igreja, aí a gente está passando, minha esposa falou assim: ih, ele está armado. Eu falei: Zé, eu não estou vendo nada, vamos embora, né? Ó, teve um cara que me olhou para dentro do nosso carro. Eu falei: por que você não me chamou? Eu ia perguntar para ele: o que você quer no meu carro? Né? Então a gente anda por alguns lugares aí espetaculares, né? E nessa situação, estou eu, né, numa situação dessa, o maior medo que eu tenho, andar sem documento. O maior medo que eu tenho. Porque eu não sei te explicar. Eu tenho um imã terrível para dura. Vivo levando dura, né? E aí nessa situação, o que acontece? Se eu estou do jeito que eu estou, barba por fazer, cabelo assim, né, carapinha, tudo coisa, aí o pessoal pode, de um lado, né, o pessoal de um lado pode pensar o quê? É suspeito. Sai do carro, levanta a camisa, roda para cá, roda para lá. Agora, vai lá abrir a mala. Aí eu tenho que, né, em slow motion dizer: eu vou tirar a chave do tambor, porque qualquer movimento brusco eu sou um suspeito. E aí nesse caso eu tiro, aí abro a mala. Aí tem o quê? Livro entre os sonhos de Deus e as realidades humanas.
Ou, Cláudio, abre minha mochila aí, tem 2 livros aí, só tem 2 esse daí, tá bom, gente? Mas muito, muito legal o tema, né? Aí, por exemplo, aí ele vai encontrar livros do pastor Roberlan Julião, Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas. Ou então ele vai encontrar o livro, levanta a mão, isso, pastor pra quê? Opa, obrigado, Cláudio. E aí só tem 2 livros desses, tá bom, gente? Não é argumento de escassez para vender, não, só tem isso, né? E aí, nesse caso, resolve com o Cláudio depois. E aí, diante disso, né, onde eu quero chegar? Ele chega lá e encontra meus livros, encontra revista minha, vai encontrar DVD, não meu, porque hoje em dia não tem mais produção de DVD, né? Mas vai encontrar DVD do Malafaia. Tem o Malafaia com bigode, que é uma versão, né? E tem o Malafaia sem bigode, que é outra versão. É o mesmo sermão, mas algumas coisas são bem diferentes. E aí nisso, ele encontra aquilo ali, aí ele olhou. Aí quando o cara viu um saco, né, entreaberto, ele foi seco. Quando ele pegou, revista de escola dominical. Quase que eu falei, quer estudar a Bíblia? Não, claro que eu não falei, senão ia azedar meu dia, né? Então, quando você está desse jeito, você fica preocupado. Alguém pode olhar para você e, pela cor padrão, achar que você, né, está do outro lado. Não posso nem falar lá do negro da força, né, porque, né, sabe como é. E aí, hoje em dia tem racismo. Vai que o negro me processa. Então, tá desse jeito. Eu nem sei se eu posso falar que eu sou crioulo hoje em dia. E aí, nisso, numa situação dessa, se eu também estou barbeado, cabelo cortadinho, bonitinho, aí eu estou na quebrada, alguém pensa que eu sou o quê? Mike. Se eu falar que sou Mike, então aí que eu rodo mesmo. Então, observa bem, eu vivo num mundo que eu vivo em constante bombardeio. Eu vivo, né, no meio de tanta desgraça, tanta tragédia, um monte de coisa. E como é complicado você já ser suspeito, sem ter feito nada. E aí, às vezes, de repente, hoje em dia os pais não batem mais nos filhos, né? Porque nossa ex-presidente, eu não falo presidenta porque ninguém fala estudanta, né? E aí, nesse caso, a nossa ex-presidente assinou a lei da pomada. Não pode mais dar pomada nos filhos, não é mesmo? E aí, eu sou de um tempo que podia. E eu lembro que minha mãe às vezes me batia, eu não, o que houve? Eu não sei porque eu estou batendo, mas você sabe porque está apanhando. Deu para entender? A vida já foi desse jeito. Então, né, você que é criança, adolescente, levanta a mão para o céu. Então, diante da situação, como é ruim você ser injustiçado. Mas a vida é assim. E não basta ser bom, você precisa parecer bom. Entende? Estou saindo de casa outro dia, minha esposa fala: Roberlan, você é um homem de Deus. E quando a esposa elogia a gente, né, é para aplaudir de pé, pessoal. E aí, nesse caso, eu pergunto para ela: Gisele, tá bom que eu sou um homem de Deus, mas parece? Porque tem muito pilantra sendo tratado como homem de Deus. E tem muito homem de Deus sendo rotulado de canalha por causa de gente que faz o quê? Numa guerra de narrativa, assassina a reputação de alguém, como a mulher de Potifar fez. Na área jurídica, tem até uma expressão chamada a síndrome da mulher de Potifar. Não é mentira não, pode ir no Google. A síndrome da mulher de Potifar. É aquele caso, a gente não pode afirmar que o caso da Nájila e do Neymar é isso daí. A única coisa que a gente pode afirmar, né, é que no caso o Neymar importou parte da cultura brasileira lá para a Europa e deu no que deu. Mas agora, diante desse caso, é o quê? Uma dona chega, né, se insinua para você. Você recusa, ela começa a dizer que você fez isso, fez aquilo outro. Ninguém tem como provar e todo mundo acha que todo homem é canalha. Alguém consegue imaginar que tem algum velho ladrão? Não, você acha que o velho é uma pessoa boazinha. Mas os canalhas envelhecem. Mas ninguém suspeita do velho. Eu, por exemplo, se eu fosse bandido, eu só contrataria loiros, né, e num carrão. Pelo amor de Deus, as loiras me perdoem. Mas por quê? Porque o que acontece? Primeiro, se eu estou num carro com a minha esposa, dificilmente eu sou parado, vai entender. Mas se eu estiver sozinho, eu sou. Então, você já percebe que assim, mulher, a pessoa pensa assim: ah, mas é mulher. Oh, pelo amor de Deus, mulher não comete crime? Velho não comete crime? Está entendendo? Quem garante que aquele garoto que está soltando pipa com aquela lata de linha, né, de Neston, não tem uma arma ali dentro?
Então a gente vive numa época que tudo é o quê? Aparência. Outro dia eu falei com a minha sobrinha, não é você que está no Instagram. Cadê a espinha? Cadê o cravo? Cadê o furo? Né? Aqueles pudinzinhos de leite que tem aqui assim, cadê? O que houve com o nariz? Né? Cadê a bolinha do nariz? Ficou fio. O que houve? E o cabelo? Não é você. Está dando para entender? Então, às vezes, tem situações que nessa sociedade que a gente vive, muitas vezes você está correto, mas alguém assassinou sua reputação. E às vezes você não é promovido por causa disso. Às vezes você é visto, né, como uma pessoa do mal, só porque você quer o que é correto. Eu lembro que quando eu fui porteiro no Jornal do Brasil, tinha um jornalista, comentarista esportivo chamado Carlos Boiunga. Ele ficava muito chateado comigo, porque eu sabia quem ele era. Mas a regra, né, da portaria era que todos os jornalistas, todos os funcionários tinham que entrar de crachá. Aí veio o Arthur Chechel, famoso, todo mundo conhecia. Mas não interessa se ele é o Arthur Chechel. Olha, eu preciso que você esteja com um crachá. Ah, mas isso é absurdo. Fala lá com a direção, não comigo. Deu para entender? Então é complicado, porque nesse mundo que a gente vive, quando você quer fazer o que é certo, você vai devolver uma mala com 10 mil reais. E aí o cara que recebe a mala com os 10 mil reais vai te dar 200 reais. O que todo mundo fala? Idiota! Mas você fez o que era certo. Mas esse é o mundo que a gente vive. E aí, diante de uma situação dessa, José, era melhor você catar essa lambicóia. Está entendendo? Pegasse esse lanchinho da madrugada. Vai, meu filho, vai que é tua, Tafarel. Não, Deus está vendo. Tem um corinho infantil que dizia o seguinte: o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta, tudo vê sim. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Ó, por favor, você que está com o olho regalado olhando para mim, não sou pentecostal, Deus não me mostrou nada, tá? Pode relaxar, tá? Porque se ajeita com Jeová. Então, diante dessa situação, né, onde eu quero chegar com isso? Não procura quem olhou, tá bom? Então, diante dessa situação, o mundo está cheio de gente sincera mal interpretada, e também está cheio de pilantra disfarçado de gente boa. E o preço que se paga por viver nesse mundo e numa época em que se valoriza mais a aparência do que a essência das coisas, você precisa ser como José. E aí você vê aquela situação, né? Potifar manda buscar José, lança José na prisão. E aí eu não sei você, mas eu já me senti injustiçado, e é horrível. Mas o que você pode esperar desse mundo caído? O que você pode esperar de homens egoístas? Se na igreja a gente já vê tanta maldade, o que você vai esperar de fora da igreja? Quer ver uma coisa interessante? Entra no Facebook e vê o quanto os crentes estão brigando entre si por causa de política. Pelo amor de Deus, eu não sei se dá para perceber, gente. Eu não sou nem bolsonarista, nem sou lulista. Eu quero dizer que sou marinheiro, mas vai que você visou, né? Porque ela perdeu para o cabo da Ciolo, né? Chega a dar uma dor no coração aí. Mas aí, observa bem, ela não ganhou, só tinha eles dois. Ou você escolheu uma linha ou escolher outra. Não quer dizer que você acha que um é perfeito e o outro é o demônio, ou que um é isso ou outro é aquilo. Você só tinha aquelas duas opções e você entendeu que uma daquelas duas tinha que ser feita. E aí o que acontece? Um irmão sangrando o outro irmão por causa disso. Um duvidando da fé do outro irmão por causa disso. Cadê gente para falar Deus te abençoe? Cadê gente para falar de Jesus? Cadê gente para anunciar o culto da igreja? Isso não tem. Mas tem gente para quê? Para ficar um atacando o outro. Chamando o outro disso, chamando o outro daquilo, chamando o outro daquilo outro. Gente, fica tranquilo, 15 minutos estou terminando, tá? Não é 15 minutos de pregador não. E eu nem disse que estou terminando. Quando a gente fala está terminando, é que não termina. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que em 15 minutos estou acabando. Mas sim. Então, diante disso aqui, observa bem, né? É isso que eu ia procurar agora.
Quando eu olhei para cá, eu falei, opa. E aí, nessa situação, é horrível ser injustiçado. Mas esse é o mundo que a gente vive, irmão. Esse é o mundo caído que a gente vive. Você também não peca? Mas fulano roubou. Irmãos, eu já imprimi estudo bíblico na impressora matricial da empresa que eu trabalhava. Isso é roubo, irmão. Aquilo ali não era meu. Eu ministrei a palavra, a inerrante palavra de Deus, com o papel da empresa do patrão, que eu não pedi. Eu estava errado. Não estou dizendo que se você fizer isso, você está roubando, não, mas eu estava. Entende? Eu já fui para a vigília, irmão. E no dia seguinte estava dormindo no banheiro da igreja. Não estou dizendo que se você estiver fazendo isso, está roubando, não, mas eu estava. Entende como é que é o negócio? É importante a gente observar que antes de eu falar do outro, eu tenho que lembrar de mim. Antes de eu falar que o outro roubou milhões, eu tenho que lembrar que assim, eu roubo uma caneta. A questão é a oportunidade. Eu lembro que eu ainda alugo filme em locadora, né? E aí nisso o dono da locadora veio falar para mim que um jovem chegou para ele e falou que uma irmã de lá da igreja que ele era, casada, né, estava dando em cima dele. E aí esse dono da locadora falou para mim: eita, o que você acha disso? Não é um absurdo? Falei: olha, gente boa, o dia que eu resisti comer pão com linguiça, eu falo mal da pessoa que não resiste uma pressão sexual. Porque eu acho que vencer pão com linguiça deveria ser mais fácil do que vencer pressão sexual. Então, se eu não venço isso, quem sou eu para ficar falando da dona lá? Sei lá como é que é o casamento dela, sei lá como é que é o marido dela, sei lá o tipo de homem que é o marido dela. Está dando para entender? Eu não sei o que é nada daquilo ali. Eu sei lá qual é o tipo de tentação que ela passa. Eu não sei. Sei lá de onde ela veio antes de se converter. Porque todo mundo na igreja tem algum tipo de fraqueza. Uns é no dinheiro, outros é na aparência, outros é na área sexual. E falar em área sexual, eu lembro de uma situação de 3 pastores compartilhando, né, toda a podridão que eles tinham dentro de si, né, porque menos esse aqui, mas os pastores fora esse aqui, todos pegam. E aí nesse caso, daqui é crente pra caramba. E aí nessa situação, ó, os 20 livros. Aí nesse caso, senti um suborno aqui, ainda bem que Sérgio Moro não assiste meu canal. Então, diante dessa situação, eu já promovi o cara, né? Então, depois a gente conversa. E em relação a isso, observa bem, né? Estão lá aqueles 3 pastores. Aí eu falando assim: ah, rapaz, olha pra mim. Meu problema é mulher, cara, olha, aí tem às vezes, tem aquelas irmãs que elas falam assim, meio macia pra mim e tal, insinua, eu não aguento que já foi. Aí o outro, meu problema é dinheiro. Olha, aí o pessoal até confia em mim, quando eu esbarro, eu vejo aquelas garotas ali, eu vejo aquele negócio, aquelas oncinhas, ah, meu Deus do céu. Aí eu não aguento, eu vou e não adianta. E você, fulano, conta você aí. Não vou contar. Rapaz, nós contamos toda a podridão que a gente carrega. Conta você aí. Não posso contar o meu erro, vocês não vão me perdoar. Conta, rapaz. Tá bom, gente, mas ainda assim vocês não vão me perdoar. O que é? Eu não tenho nenhum problema com dinheiro nem com mulher, mas eu não consigo guardar segredo, gente. Deu para entender? Na igreja cada um tem um tipo de problema. A dificuldade que a gente tem de perdoar é porque a gente julga o outro com a nossa régua. Ou seja, você não tem problema, por exemplo, a minha esposa acha que eu tenho algum tipo de transtorno, né? Pelo fato de, assim, a gente está indo para casa, o que você quer ultrapassar esse cara? Aí às vezes ela fala assim: Roberlan, cede a vez para o cara passar. Aí às vezes eu não sei se é implicância dela, ou se realmente eu estou com problema, entendeu? E aí nesse caso, a gente tem que considerar. Ela pode estar errada, mas eu posso estar errado também, né? E aí nessa situação, onde eu quero chegar? Né? Que todo mundo tem alguma coisa. Eu, por exemplo, de repente por eu ter esse problema, eu vou falar mal do camarada que faz de tudo para arrumar um cargo na igreja. Porque o meu problema não é o que ele tem. O meu problema é outro. Ou de repente eu vou falar mal do cara que mente. Tá bom, eu não minto.
Mas quando eu chamo a atenção de alguém, eu chamo sem amor. Já viu aquela pessoa que parece que ela tem prazer de falar que você errou? Eu não sei se você já viu isso. Ó, tá vendo isso aqui? Ó? Tá errado. Já viu? Eu lembro de uma vez, estou eu na Assembleia da Convenção Fluminense, e a gente está com o livro do Mensageiro, e aí nisso está ali a parte da contribuição das igrejas. Aí o pastor chegou perto de mim, rindo, falou assim: Agui, tua igreja está tantos meses em branco da contribuição. Mas ele falou com uma alegria tão grande, que me subiu uma raiva na hora. Eu liguei com sangue nos olhos para a tesoureira da igreja. Falei: menina, pelo amor de Deus, me diz o que está acontecendo. Por que a nossa igreja não está contribuindo? A gente não mudou nada em exceção. Ninguém me avisou nada. Eu estava, olha, babando sangue aqui. Porque a igreja não estava contribuindo, ou porque o pastor veio sorrindo para dizer que a igreja não estava contribuindo. Você entende? Se a tesoureira cometeu um erro, se o pastor cometeu um erro, eu também cometi. Porque a minha indignação não era a contribuição, a minha indignação era com a minha imagem. Ou seja, está todo mundo devendo. Todo mundo tem uma área para tratar. O problema é que a gente mede os erros dos outros com a nossa regra. E isso tem que mudar na vida da gente, porque senão a gente não se conserta. Quem só vive vendo o defeito dos outros na igreja não melhora como membro. Quem só vive vendo o defeito dos outros na sociedade não melhora como cidadão. Policial é corrupto, ele veio de Marte, ele veio desse planeta aqui. Ou a gente muda essa cultura, ou a gente vai continuar falando mal do policial corrupto. Político é corrupto, ele veio de onde? De Júpiter? Ele veio de Nárnia? Não, ele veio da nossa sociedade. Lembra da matricial? Lembra do pastor cochilando no banheiro? Já era pastor, tá, gente? Pode me julgar. Quando eu cochilei no banheiro, vindo da vigília, depois de pregar a palavra poderosa, na unção, cochilei no banheiro. Entende? E aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber, diante de toda essa situação, Vinícius, recebeu aquele recado? Uma das três, tem como? Não recebeu. Eu mandei um WhatsApp para ele, perguntando se ele sabia tocar ou Nada Temerei, da Igreja Batista Atitude, ou se ele tocava Deus de Promessas do Ministério Apacentar, ou aquela Te Louvarei perto quero estar, do Ministério Apacentar também. As três estão corretas? Então beleza. Então me ajuda aqui no Deus de Aliança, e aí, fazendo instrumental suave, tá? Não é aquele instrumental para a gente. Porque tem gente que toca como assim, para pregador, E aí, diante dessa situação, muitas vezes nós somos injustiçados. Mas apesar de você ser injustiçado, não desista de andar corretamente. Já pensou, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Os homens daqui de Anchieta têm os olhos muito santos. Mas os homens lá da Baixada Fluminense, de vez em quando eles caem na olhadinha, E se tem uma coisa que, por exemplo, é complicada, é o seguinte: você passa a semana toda naquela luta, para não olhar nem para a perna de cadeira, Tu tá daquele jeito ali na maior consagração. Aí tu passa às vezes por uma dona e a tua mulher cisma que você olhou. Não dá raiva? Não dá vontade de falar assim: desgraçada, não, desgraçada não, Mas assim, abençoada, Porque o crente quando xinga, ele chama de abençoado. E aí ele diz: abençoada, se eu soubesse eu te olhar. Mas você entende, você não deixou de olhar por causa dela. Você deixou de olhar porque você tem uma aliança com os seus olhos. Deu para entender? Então às vezes você fez tudo certo e estão falando mal de você. Você é um líder que faz reunião com todo mundo e o pessoal diz que você lidera do jeito que você quer. Quem nunca escutou isso numa igreja? Claro, aqui não levanta a mão não, porque eu sei que vai ser mentira, aqui não acontece isso. Mas lá na Baixada Fluminense, aí às vezes é o seguinte: mas sabe por que o cara pega e mata no peito? Porque o pessoal da justiça social não bota a mão para fazer nada. E aí quando a coisa é realizada, lá o fulano, tudo é do jeito dele. E você sabe que não é
Você sabe que não é verdade. Dói. Mas você vai deixar de fazer o que é certo? Você vai deixar de fazer o que é justo só porque não reconhece? Ah, ninguém dá nem um obrigado. Ninguém fala um obrigado porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Filho, você fez para Deus. Você fez para Deus. Imagina aquela situação onde você, em 5 anos, numa igreja, uma pessoa fala assim: ah, pastor, porque fulano disse que o pastor não apoia a juventude. Aí passa 2 anos, outra pessoa fala: ah, porque o fulano, o mesmo fulano, diz que o pastor não apoia a juventude. Aí passa mais 2 anos, né? Aí outra pessoa fala que o fulano, o mesmo fulano, o pastor não apoia a juventude. Até que 5 anos depois, o fulano fala para você que você não apoia a juventude. E aí você olha e fala assim: peraí, gente, essa pessoa não viu quando fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. E se eu não apoiava, por que ela não chegou perto de mim e falou assim: pastor, chega mais junto, vamos comigo na casa de fulano, está acontecendo não sei o quê. Deu para entender? Ou seja, tem gente que infelizmente ela cria uma narrativa negativa sobre você. Infelizmente, às vezes até parente. Uma coisa, se você for aconselhar um casal, nunca escute só um lado. Aqui em Anchieta você pode fazer isso, mas se você for lá para a Baixada Fluminense, não faz não. Porque quando a mulher fala do marido, parece que ela foi casada, parece que ela é casada, né, com o demônio. Tá dando para entender? Mas aí quando você escuta a versão do cara, você fala assim: mas irmã, você fez isso? Não, pastor, deixa eu explicar. Deu para entender? Quando o marido fala: ah, porque a dona encrenca, você parece: meu Deus, que mulher dos infernos. Aí quando você escuta a irmã: pastor, mas ele também contou isso aqui? Aí, não, pastor, olha só. Peraí, mulher, deixa eu falar. Aí, entende como é que é o negócio? Porque o fato é um só, mas a versão depende do interesse, do lado que a pessoa está e da perspectiva que a pessoa tem. Às vezes a pessoa é até justa, mas ela está de um outro lado. Se todo mundo que está aqui fosse pastor, né, e ele fosse o pastor, todo mundo entenderia as decisões que ele toma. Mas como a maioria que está desse lado não é pastor, não vai entender da perspectiva dele. É simples isso. Quando que nós entendemos nossos pais? Se não, depois de quando a gente se torna pai e mãe. Quando que a gente entende o nosso líder? Depois que se torna líder. Quando que a gente entende o professor? Depois que se torna professor. Quando a gente calça o sapato do outro, é outra situação. Deu para entender? Então é importante a gente colocar na mente que assim, é natural que as pessoas elas não olhem para nós do jeito que nós merecemos. Só tem uma diferença. Diz o texto que o Senhor estava com José. Então age o que houver, filho. Se Deus está contigo, você é a maioria. Está todo mundo contra mim, mas Deus está a seu favor. É melhor do que está todo mundo a seu favor e você não está contra Deus. Imagina uma bicicleta batendo com uma Scania. É isso que você quer para você? Eu não quero. Eu preguei várias vezes para a minha igreja: eu prefiro a cara feia de vocês do que a cara feia de Deus. Eu prefiro. Porque Deus pode me livrar dos outros. Quem pode me livrar da mão de Deus? E aí, eu não sei se dá para você perceber que se Deus é contigo, sua vida vai ser cercada de bondade e misericórdia todos os dias da sua vida. E aqueles que possivelmente trariam destruição sobre a sua vida, ainda vão ser transformados por Deus em fonte de bênção para você. Por exemplo, os irmãos de José queriam levar José para a tragédia, mas os irmãos de José levaram José para a vitória. A mulher de Potifar queria desgraçar a vida de José, mas a mulher de Potifar promoveu José. Potifar pensou: encerrei a vida de José aqui. Não, Potifar estava promovendo José, porque José daquela prisão iria para o palácio. Porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Repete comigo: ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Quantos aqui são abençoados do Senhor? Entende? Então sobre sua tenda Israel não vai
declaro encantamentos sobre sua vida, meu irmão. Está a bênção do Senhor. E como diz o hino do Kleber Lucas, a força dos seus opressores nunca te alcançará. Nunca. Então o mais importante é a presença de Deus, é a companhia de Deus nas nossas vidas. Porque a questão não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus. Gente, pode ficar tranquilo que a gente vai, tá? As crianças já deram sinal também para me ajudar. Obrigado. E diz o texto que o carcereiro encarregou de José, de todos os que estavam na prisão. Deus estava ensinando a José a ser um grande administrador, mesmo que ele não soubesse. Seu pai o ajudava, a ser um administrador, acompanhando os irmãos, o trabalho dos irmãos. Potifar, botando ele como mordomo, o carcereiro, colocando ele na liderança. E nisso, ele estava sendo preparado por Deus para um desafio maior e mais alto, que era liderar a maior potência do seu tempo. De repente, o bicho está pegando para o seu lado. Eu entendo que por dois motivos. Se o diabo está te atacando tanto, é porque você é uma ameaça para o inferno. E dois, se Deus está permitindo tanto ataque, é porque Deus quer ver você forte e resistente para desafios maiores, para degraus mais altos, para regiões mais profundas dos mares. Porque Deus não plantou pé de alface, mas carvalho de justiça para a sua glória. Eu peço que você se coloque de pé. E diante dessa situação, eu e você fomos chamados para ser bênção na nossa geração. E talvez você não perceba isso, mas Deus está preparando você, Deus está moldando você. E o Senhor estava com José, e Deus lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Gente, isso é fantástico. Por quê? Porque esse é o sucesso segundo Deus. Mesmo escravo, José era próspero na casa do seu senhor egípcio. Ele era bem sucedido. Você pode ser um faxineiro, mas é um faxineiro bem sucedido. Você pode ganhar um salário, mas é um salário mínimo abençoado. Você pode estar morando num quartinho com banheiro, mas ali está a presença do Senhor. Porque onde você vai, onde você bota a planta dos seus pés, ali a presença de Deus vai com você. Você pode ser portador de uma doença crônica. Você pode de repente passar por preconceito e discriminação, mas a excelência de Deus não está no vaso. A excelência de Deus está na presença de Deus. Então, talvez você não seja aquele vaso, mas o Deus que enche o vaso, esse é. E Ele vai mostrar a glória dele, como Ele é invisível, através de você. Alguém vai falar assim, fala para eles que a fala deles aparece. Aí Deus vai falar, é o seguinte: olha, esse é meu servo, esse é meu servo, esse é meu servo. E quando alguém disser, mas espera aí, como é que pode isso? Porque Deus é invisível, só aparece você. E aí você vai falar o quê? Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Daí o glória a Deus. E aí, sabe, que eu e você pudéssemos colocar no nosso coração, sabe, que mesmo escravo, mesmo preso, José era bem sucedido, porque ele era bem sucedido segundo a vontade de Deus. Daí, seja o melhor que você puder, faça o melhor que você puder, o melhor com as condições que cercam a sua vida. E não duvide da prosperidade do Senhor sobre a sua vida. Que você não duvide daquilo que Deus está fazendo. Que você frutifique onde você for plantado. Que você contagie a sua geração. Que você faça a diferença. Que você possa pensar que excelência, mediocridade, miséria, prosperidade são realidades muito mais ligadas à atitude, à mentalidade, do que às circunstâncias. Aprenda com José. Aprenda com a Bíblia, aprenda com Deus, porque o que valorizamos nesse mundo virtual é passageiro. O que valorizamos nesse mundo virtual vai escorrer pelos nossos dedos. O mundo passa com os seus maus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, escreva uma história bonita, escreva uma história de vitória,
E mesmo que você fale, como aconteceu com Davi e Batseba, lembre o seguinte: os homens de Deus, eles são homens e são de barro, mas a diferença é a atitude. Eu erro, mas eu não aceito os meus erros. Eu tenho limitações, mas eu não me deixo limitar pelas minhas limitações. Então sai daqui, independentemente das lutas, sai daqui um guerreiro, sai daqui um lutador, sai daqui um batalhador, porque a vida é dura para quem é mole, tá bom? Então fica ligado nisso e vamos adorar ao Senhor. Segue os teus olhos. Segue os teus olhos, Sempre atento, sempre atentos permanecem em mim. e os teus ouvidos, E os teus ouvidos estão sensíveis. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, A sua dor não é para sempre, irmão. Aleluia! mas a alegria vem de manhã. Hoje o Alberto, ele está com a gente. É Deus de fogo e não de dor. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Deus havia, Oh, aleluia! te promete. Deus vai orar. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar. Tudo pode passar, tudo pode Nós vamos orar. mas tua palavra vai se cumprir. Suas vozes, bem suave, sempre os teus olhos. Bem suave as vozes. Recebe a coração do teu povo, Deus. Olha a tua noiva cantando, Senhor. Nós confiamos em Ti, Deus. Estão sensíveis. Posso até chorar. Posso até chorar, Mas a alegria vem. Deus é contigo, meu irmão. é Deus de fogo e não de
louvamos, ó Deus, Deus de aliança, Deus de promessa. Nós rendemos graças a Ti nesta noite, Deus, porque Tua palavra foi ministrada aos nossos corações. Ó Deus, quantas pessoas que às vezes estão aqui dentro, ou parentes ou conhecidos nossos, que vivem nessa mesma situação, vive, ó Deus, na dificuldade de José. Quantas das vezes as mulheres, por favor, se levantam, ó Pai, como foi ministrado aqui nesta noite, para tentar nos frear, desanimar, tirar o nosso foco. Mas em nome de Jesus nós jogamos por terra e repreendemos, ó Pai, na autoridade que consegue a Tua palavra. Tudo aquilo que se levanta para frear a Tua igreja de avançar, de prosseguir, ó Pai, nós jogamos por terra em nome de Jesus. Para que possamos fazer a Tua obra, Deus querido, com toda a nossa força. Para que possamos, ó Pai, fazer a diferença na nossa geração. Para que possamos ser vida na vida de pessoas, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus querido, mais uma vez, assim como foste na vida de José, continua sendo a nossa vida, ó Pai. Mesmo nas nossas limitações, mesmo nas nossas fraquezas, ó Deus, que o Senhor possa estar nos usando na nossa geração. E nós te louvamos, e nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor nessa noite? Aleluia! Pastorzão, muito obrigado, Senhor. Poderoso, né? Palavra simples.